Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit. Mas antes disso, deixem-me pedir à banda para tocar aqui a música. Banda, toca lá. Toca lá aí a música, se faz favor. Bem, chegamos ao episódio 39 do Handball Summit e esta semana vamos ter uma conversa com um amigo. É verdade, uma conversa excelente, boa, onde chegámos a vários pontos da vida do Manuel Gaspar. Ele vai nos contar os bons momentos e também os maus momentos pelos quais passou recentemente. Uma conversa aberta, verdadeira e sem aquelas complicações que às vezes existem nas conversas que normalmente ouvimos nos jornais, nas televisões e que só um bom podcast pode ajudar. Senhoras e senhores, o Handball Summit começa agora com o Manuel Gaspar. Vamos a isto? Olha, tu começaste no União e Progresso, não foi? Então não falta ao respeito. Como é que não sabes? Tu Eu tens de sei, afirmar. mas as pessoas, Tens de afirmar. as pessoas que estão a ouvir podem não saber, não é? Pronto. Sim, comecei no New Progresso, melhor clube da Margem Sul e arredores. Ok. E como é que se vai parar ao União e Progresso em handball? Mas vai parar. Então, basicamente, o New Progresso é um clube em Azeitão, que é uma pequena vila em Setúbal, ah, que tem desporto, mas o que eu queria começar era o futsal, porque eu já jogava futebol em casa com o meu irmão, pá, e sempre tive o jeito de ser guarda-redes, e abri a equipa de futsal no New Progresso, e Uhum. fui fazer uns treinos. Pá, e correu-me logo bué da bem, era miúdo ainda, tinha 10 anos ou 11, mas correu logo bem, eles disseram logo que queriam que eu ficasse lá, que queriam, pronto, que eu era bom, tinha qualidade para o futsal, Como dizem a e todos os miúdos, ou tu eras mesmo bom? epá, puxaram-me à parte, e os outros guarda-redes que estavam lá, não falaram com eles, por isso, Ok. pronto, as coisas, pronto, tinha jeito, mas era um clube que só jogava em torneios como Liga do Sado, aqueles Uhum. eventos. Uhum. Os torneios que são eventos, tipo demonstração num pavilhão, então era uma coisa esporádica que podias chegar sem jogar um mês ou 3 semanas e eu queria começar pronto, a ter competitividade, a jogar com outras equipas, sempre quis isso. E o handball, e nós tínhamos, era 3 treinos por semana, futsal, era uma terça, uma quinta e um sábado, uma coisa assim. Yeah. E o handball jogava sempre depois de nós. Nós treinávamos de manhã e o handball tinha jogo ao meio-dia, ah, lá no pavilhão. E eventualmente os treinadores começaram a ir mais cedo, de handball, e viram-me a treinar. E eles tinham falta de guarda-redes no handball. E vieram falar comigo: olha, tu não queres experimentar handball? Tu tens jeito, não sei o quê, não tens medo da bola. Eu, pá, nunca joguei. É completamente diferente uma bola no pé e uma bola na mão. Eu nunca joguei. E eles disseram: sim, mas precisamos de guarda-redes, tu vais jogar. Estamos na. Era primeira divisão de infantis. E eu, então há jogos? Que bela forma de se enganar uma pessoa. Não, mas estávamos. Ok. Estamos na primeira divisão de infantis. Eu, então, mas vocês têm jogos? Eles sim, temos jogos, temos uma liga. Eu, mas que é todas as semanas? Eles sim, eu, então bora. Pá, então eu experimento. Eles tinham a segunda, quarta e sexta. Era o horário oposto do Uhum. futsal. Dava para Eu, conciliar. dava para considerar isso. Perfeito, vou experimentar já. Fui lá segunda-feira. Pá, gostei porque tinha mais gente. O handball joga-se com mais jogadores. Logo tinha mais gente no pavilhão. Pá, eu tinha gostado. Havia bons remates. Porque o futsal tem uma coisa chata que é ou estás ali bola no pé, lado para o outro e de vez em quando tens um remate. Eu gosto de estar sempre. Gostava, ainda gosto, né? Uhum. Mas agora quanto menos melhor. Quanto menos remates melhores. Yeah. Pá, eu gostei daquela cena, tipo, todos os exercícios, pá, tinham. Cada exercício tinha 10 remates, uma coisa assim. Eu, pronto, gostei disto. E falei com eles, sim, pá, gostava de ficar cá, não sei o quê. E eles, pá, eu era miúdo, como é óbvio, não era eu que tomava as decisões. Tipo, ninguém ia ficar chateado com o miúdo de dizer, olha, quer ir para o desporto. Só que eles tiraram logo esse para cima do género, olha, nós vamos falar com o futsal, não te preocupes, tipo, porque isto aqui é mais a sério, não queremos também que tu estejas a treinar futsal e handball ao mesmo tempo, é diferente, para não teres hábitos, se quiseres ficar no handball para seres uma coisa a sério, tipo, jogas handball para teres os hábitos de um guarda-redes de handball, tá bem. Eles lá trataram com o futsal e assim foi. E a partir do primeiro ano nunca mais joguei futsal e fiquei sempre no handball.
E tinhas alguém na família que já tinha jogado? Não? Se conhecias a modalidade? Muito nada. Nada. Eu acho que sou o primeiro, sou profissional, sou o primeiro da minha família. Tenho um primo que sempre jogou ténis, ténis, pádel agora, mas pronto, jogava Uhum. ténis, era o único exemplo de competição de atleta que eu tinha na minha família. Eu fui o primeiro, não tínhamos esse hábito. E pronto, e E gostei do assim handball, foi. e assim foi. E assim Foi, foi. Então depois estavas no União e o Progresso e depois recebeste o convite para ir para o Sporting. Queres que fale como é que foi tudo? Sim, 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 conta. Então vamos fazer assim. Está no meu progresso, como disse, em Azeitão, uma vila Yeah. pequena. Pronto, e como tu sabes, quanto mais velho estás, mais difícil é fazer um escalão, criar um escalão. Uhum, Que ou os miúdos já não querem, ou não sentem que vão tirar a partir daquilo, ou preferem ter namoradas e sair à noite, então uhum, metem aquilo de lado. E eu cheguei, acho que era primeiro ano de juvenis, a equipa já só tinha 9 jogadores, 9, 10 jogadores, a treinar, que iam treinando. No papel éramos uns 15 ou uns 16, é tudo uhum. muito a giro, mas depois raramente aparecia toda a gente, então aquilo começou a ficar. Estava em decadência já. Ok. E eu sentia que já estava a chegar a um bom nível, já sentia que queria mais, que gostava mesmo daquilo, queria fazer daquilo a minha vida. E chegou uma altura que perdemos um jogo pá, contra o Vitória de Setúbal B. É a minha maior vergonha até hoje. Perder contra o Vitória de Setúbal B, perdemos em casa. Pá, eu lembro de acabar o jogo, tipo, os meus pais nem estavam para me ir buscar. Eu fui buscar as coisas ao balneário, fui-me embora. Fui-me embora e uma senhora trabalhava lá, que até é a mãe do Torrinha. Tu não sei se te lembras dele. Sim, 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 lembro, sim, sim. Era a mãe do Torrinha. Eu, pá, como sabes, posso dizer umas barbaridades às vezes com entre amigos, mas sou uma pessoa educada. Uhum. Pá, eu lembro de sair de lá, tipo, quase empurrar a senhora, dizer, pá, não fale comigo, não quer ser, tipo, sai daqui, sai daqui. A senhora ficou super ofendida, mas é ok. E pá, desapareci, nunca mais apareci no União, porque fui treinar o Alto Minho, que era um clube muito bem estruturado, tinha muita gente a treinar, eu já conhecia muitos jogadores que jogavam lá, e, e entretanto, pronto, fui lá treinar, para ver como é que aquilo era, se era bacana, e gostei daquilo, como é óbvio. Ah, antes disso ainda estive no Almada, um mês. Pois é, esqueci-me disto. Ainda estive no Depois Almada um dessa mês. derrota com o Vitória B. Sim, saí de lá, não apareci, vou para o Almada. Não apareci durante o mês, fui treinar ao Almada. O Almada estava, também acho que era a primeira divisão, de juvenis, uma coisa assim. Estive lá um mês, pá, uma coisa mais a sério, mais estruturada. O pai do Santana organizava bem aquilo. E havia muitos miúdos, tinha qualidade. Pá, eu gostei, fiquei lá um mês. Só que havia um problema que era, como tinha trocado de clube, tinha de haver. Pá, não sei Acordo. se tinha de haver um acordo, não sei se Uhum, isto é verdade ou não, mas uhum. tinha de haver um acordo, então ia haver um conflito, porque ou a Almada tinha de pagar a União, uma coisa assim. Exato. Para mim nem fazia sentido, porque eu pagava para jogar na União, como daste todos os miúdos, como é óbvio. E então houve ali um conflito, porque também no Almada não podia jogar depois o fim de uma fase, só podia jogar depois, então era tipo 3 meses. Eu disse, pronto, não há problema, acaba a época na União, a época também durou mais 1 ou 2 meses, porque perdíamos e só jogávamos jogos estranhos quase. E, e depois disso, pronto, fiquei na União. E aí há um estágio centro-sul da Uhum, sim. seleção, uns Uhum. 40 minutos. Eu estava nessa lista. Pá, o estágio correu bem. Foi um dia no Ginásio do Sul, manhã e tarde, bidiário. Pá, o estágio correu bem. E aí já conhecia a malta do Alto Minho, porque tinha ido lá ir treinar. Conhecia a malta do Almada. Do União acho que era o único. E tinha mais miúdos do Sul. Tinham 40 miúdos, era um exagero. Era um exagero. Pá, o estágio correu bem. Era um pré-estágio para o último estágio do ano da seleção sub-16 na Garcia Cup. E o estágio corre bem, sou convocado para a convocatória final, 16 jogadores. O estágio também me corre bem. E aí, tipo, começam a falar de mim no Benfica, no Sporting, no Rezende, na altura, que era o Porto, o Avanca. E começaram, pronto, a chegar propostas. E era a primeira vez que isso tinha acontecido, porque fui eu que fui ter o Almada.
ao domingo fui eu que fui lá, falei com alguém e fui lá. E foi a primeira vez que alguém tinha vindo ter comigo. Então houve ali um mês de conversas entre o Benfica e o Sporting, claro que é nada profissional, é tipo, pés o miúdo, olha, damos-te uns ténis, pagamos-te o passe, tipo coisas normais. Falaram contigo ou falaram com os teus pais? Comigo. Ok, Eu queria, eu sempre fui assim, eu sempre quis ser eu a tomar as decisões. ok. Pois claro que eu chegava a casa quando estava aos meus pais, mas gostava de ser eu, porque pá, desde sempre fui assim. Não sei porque Sim, eu mas acho. imagina, um miúdo pegar nas coisas e ir para Lisboa ou para Almada de azeitão, não é? Que podemos falar em meia hora de carro, Sim. não é fácil. Não, mas é, pá, é aquelas coisas quando tu sentes tipo, que é isto que quer fazer, tipo, tu não pensas em mais nada, tipo, tenho que fazer. E Uhum. eu sempre pensei assim. Nunca foi, pá, que chato agora, tipo, tenho que sair mais cedo da escola para ir para o treino. Pá, não, é tipo, eu quero isto, estás a ver? Mas depois mais à frente também falamos disso. E pronto, estou Propostas. mês. Sim, Uhum. estou mês que o Benfica, foi o Benfica que teve o primeiro interesse em mim, porque conhecia um treinador do União e Progresso, ele fez-me um arranjadinho. Pá, eu logo a partir daí não gostei, porque como eu gosto, tipo, seja por mim, Ok. fui treinar ao Benfica. Pá, não tinha gostado muito daquilo, porque sentia que não era um interesse genuíno em mim, mas sim tipo uma. Não é uma cunha, mas pronto, um disco e aquele é bom e pronto, anda cá a treinar para ver se és bom. E depois veio o Sporting, que foi o professor Frederico Santos e o professor Luís Cruz, que vieram a Azeitão falar comigo. O Frederico Santos era o treinador da equipa sénior, na altura. Ok. Uhum. E o Luís Cruz, pronto, era o Luís, porque também já conhecia o Luís, tinha sido meu. Conhecia, pronto. Quando era miúdo de uma colónia de férias, o Luís era um instrutor. Ok. Ele Mundo depois, é quando me pequeno. aparece, era miúdo, ele depois, quando aparece à minha frente na mesa de café, eu fiquei, ah, és tu. Pronto, foi uma coincidência. Pá, e gostei, eles tinham uma coisa, um discurso, vamos dizer, um discurso planeado, mas que eu achei correto e Foram eu falar sentia, contigo, mas volta a fazer pergunta. Estavas só tu ou estavam os teus pais? só eu. Ok. A primeira vez que eles vieram falar comigo, eu estava num café em Azeitão com um amigo meu, que era verão, íamos sempre ao café, pá, ver Ice Teas e falar, tipo, sei lá, Da uma vida. porcaria. E eu dizia-lhe, pá, olha, sai que hoje o Sporting vem cá. Depois é tipo outra vez, olha, o Benfica vem aqui. E passar tipo meia hora e olha, já podes vir. Mas pronto, o Sporting foi com quem tive mais afinidade, porque sentia mais, sentia que ia ser mais valorizado lá. O que é que eles te disseram? Disseram que tu ias. Pá, Eras o futuro do Sporting? não disseram assim, porque acho que isto não é futebol, não é? Não Uhum. dá para fazer essas promessas. Ok. Nem há, não há agentes, quando és miúdo, não é como ao futebol que aos 13 anos tens já um agente e já tens tudo, todo um sonho vendido. Não, disseram pá, gostamos, tens qualidade, ainda tens muito que evoluir, como é óbvio, mas também gostamos de. Porque gostamos da tua ética de trabalho, porque pá, na União nunca valava um treino, com os estágios da seleção, pá, deve ter sido quando era miúdo, como é óbvio. Foram um dos melhores, foi o melhor dia da minha vida a ser guarda-redes, nesses dois treinos, estive super bem. Eles disseram, pá, tens qualidade, tens a atitude, tens, claro que vais ter de dar por ti. Mas gostávamos que tu fosses um guarda-redes, porque havia em falta no Sporting, gostávamos que fosses tu o guarda-redes base da formação, e aí subindo e subindo e ver o que é que dava. Eu, claro, por mim, deram-me um desafio, eu aceitei, tudo muito correto, e foi assim. Basicamente, pá, ainda tive uma coisa complicada que foi quando fui ao Benfica, veio o Leandro, está claro a falar comigo, pá, e deu-me uma camisola do Ferreirinho. Uhum. A dar pressão, tá? Na altura eu tipo, "Ei, pá, o que é que eu faço à minha vida?" Agora percebo perfeitamente, era a dar pressão ao miúdo. Pá, ele deu uma camisola do Ferreirinho e ele disse: pá, queremos que venhas para cá. Eu, tá bem, eu vou pensar nisso. Só que ele deu uma camisola do Ferreirinho e tal, tipo, pá, eu vou para o Benfica, ele deu-me uma camisola. Eu já assinei contrato com ela, estou Yeah, lixado. já está feito. Eu tenho com a minha bem, não quero ir para o Benfica. Yeah. O que é que eu faço? Pá, e depois, depois a malta do Benfica também manda a mensagem: tens a camisola, tens de vir para cá e dizes que vais para o Sporting, isto não é assim. Eu tipo, aí o que é que eu fui fazer? Porquê que eu aceitei a camisola? Do Ferreirinho já sei o nome, estás a ver quando já está a Yeah. gasta.
toda cansada. Pá, pronto. Pá, e tive, era E o que eu aceito, queria, yeah, era aceitaste o ir que eu para o queria ir para o Sporting. Sporting, aceitei, disse, pá, não dá, não me sinto, não me ia sentir bem aí. Pá, porque o Benfica sempre teve essa cena na formação que era, tem quatro pontas esquerdas, quatro guarda-redes, quatro laterais, então o teu treino, em vez de ser uma hora, vai ser 15 minutos. Vamos dizer assim, tá a ver? Uhum. Vai estar a dividir a posição com quatro jogadores. Então fui para o Sporting e pronto. E E depois correu foi, bem, correu bem a vida no Sporting. foi muito bem. Uhum. Tu fizeste lá praticamente a tua formação toda, não é? Tu sentes que és um atleta formado no Sporting? Isso é uma boa discussão. Claramente. Claramente, porque a diferença dos treinos, da exigência, de tudo do que dás de ti é completamente diferente do que estás a jogar em casa, né, onde tu moras com os teus amigos, que é. Vamos dizer que é uma brincadeira. Claro que tu tens Uhum. aquele sonho do jogador, quer ganhar, não sei o quê, mas é uma brincadeira, porque os teus amigos também não têm a qualidade dos que estão no Sporting. Exato. Muitas vezes o treino é sete jogadores ou seis jogadores, porque a malta não pode ir. No Sporting isso não acontecia. Logo, a partir do momento que tu treinas, na altura era três vezes por semana ou quatro, quatro vezes uma qualidade de treino muito acima da que tinhas em casa, claro que vais ser melhor jogador. Logo, a partir daí, eu não conseguia ser o jogador que sou sem entender essa formação do Sporting. Por isso, sim, Uhum. sou um jogador formado no Sporting. E mesmo Sim. os valores que Isso. transmitem, isso Uhum. tudo, é uma coisa que não consegues num clube local que não seja bem estruturado, claro. Porque há clubes locais bem estruturados, mas de uma vila pequena, sem nenhuma história no handball, é complicado. Porque essa discussão existe sempre, né? Onde é que este atleta é formado? Mas isso que tu dizes é verdade, né? Tu se calhar até podes estar uma ou duas épocas num clube e ser formado nesse clube. Claro, para mim a formação é o facto de tu saís do escalão de formação e chegares aos séniores não sentires uma diferença muito grande. Claro que vais ter em termos físicos, mas tipo, a exigência, o que é ser profissional, teres os padrões elevados, eu acho que isso só consegues em clubes como o Sporting, Benfica, Porto e outros históricos do handball, como é óbvio. Mas que tenham algo ligado ao handball, com história, que as pessoas já saibam, tenham sido jogadores, conseguem transmitir esses valores. Em clubes humildes isso não acontece. A maior parte dos clubes humildes foi um treinador que foi jogador, chegou até a uma boa equipa de primeira divisão, mas teve pouco tempo. Então os valores que transmite talvez não sejam os melhores. E não é culpa, isso nunca é culpa dos clubes, como é óbvio. Simplesmente é como está o handball em Portugal. E sempre teve. Que é difícil teres bons treinadores com os bons valores. Porque há muitos bons treinadores táticos, mas depois em termos de valores e o que tu precisas de fazer no teu dia a dia, digamos assim, pá, não há. É a realidade. Somos um clube, um país com pouca cultura ainda. Felizmente está a melhorar bastante, mas a realidade é que somos um clube ainda com pouca cultura e que ainda não podemos dar a todos os clubes uma boa formação. Uhum. Mas felizmente é uma coisa que agora tem evoluído bastante e que vês mais miúdos assim de clubes mais pequenos, vês mais clubes pequenos a irem à segunda divisão, primeira divisão, e pronto, E tu achas que fazem, tu que passaste por isso, pelo aquilo que tu dizes, sim, mas tenho que fazer a pergunta. Achas que todos esses miúdos devem ir para esses clubes? Ou há uns que devem pensar bem na vida deles? Porque mas nem todos têm que ter o mesmo caminho, não é? não, claro que não, claro que não, porque como disse, a maior parte desiste também, ou deixa de ir todos os dias. E quando tu deixas de ir todos os dias, não podes ter o mesmo valor de um rapaz, seja lá todos os dias. Mesmo num Sporting, houve malta que desistiu, Sim, claro, há em todo o lado. Porque, como te disse, tu estás num clube pequeno e as pessoas deixam de dar prioridade àquilo. Porque namoradas, sair, vida social. E no Sporting não é diferente. Um jogador podia ser muito bom, mas que chegava ali aos 17 anos e é tipo, pá, os meus amigos são todos ter na vida, praia. namorar na praia, porque é que eu estou a fazer isto? E desistem, e é legítimo. Porque a vida não é igual para todos. Nem toda a gente segue o mesmo caminho, nem toda a gente tem as mesmas condições. Mas eu acho que tem muito a ver com. Eu acho que a minha sorte foi a resiliência. Foi o facto de. Pá, nunca pensei. Tipo, eu quando cheguei ao Sport nunca pensei, pá, vou chegar aos 100 anos. Não, é tipo, banano, eu quero isto. E a minha atitude foi sempre essa. Tipo, apareço todos os dias.
treino todos os dias, podia não ser o melhor tipo, no treino, mas estava lá. E só o facto de tu estás lá todos os dias vais sempre passar à frente dos que faltam uma vez ou duas. Uhum. E acho que é por aí. E cada um pode, e cada jogador, de onde quer que seja, se quiser ir todos os dias, acho, e claro, tem qualidade, isto não é um conto de fadas, Uhum. tem de haver qualidade, como é óbvio, mas se tiveres qualidade e tiveres essa resiliência, claro que mereces uma oportunidade num clube grande. Porque eu acho que os jogadores que safam são esses, tirando os que têm um talento ridículo, a maior parte é pela mentalidade de quererem isto, quererem mais. Eu acho que isso é o mais importante. Porque tu querendo mais também vais te tratar melhor fisicamente, vais querer evoluir mais e essa coisa com o treino vai aparecer, a qualidade. E depois, durante este teu processo, fazes ali a formação no Sporting e depois faz um ano à boa hora, certo? Como é que recebeste essa informação? Foste emprestado? Foste tu que pediste? Como é que. Não, eu fui para o Bora, foi depois, pá, já nem me lembro. Foi a meio da época. Não, foi no início. Vamos fazer Foi? assim, vou dizer por época estive nos séniores. Ok. Como é que correu? Primeiro ano de júniores, treinava com a equipa sénior, raramente jogava, tipo, raramente ia a jogo, como é óbvio, mas já tinha feito alguns jogos, mas treinava sempre com eles. Eras o Segunda terceiro? época era o terceiro. Ok. Sim, era o terceiro. Segundo ano de júniores, exatamente, foi nos júniores. Segundo ano de júniores, pá, crise de lesões do guarda-redes, eu era o único guarda-redes no Sporting. Era eu que eu treinava sozinho e pá, fiz bué de jogos. Joguei muitos jogos, mesmo Ainda Liga com o dos Campeões. Frederico? Não, não, já era o Canela. Ok. Fiz. O Frederico saiu no ano que eu cheguei ao Sporting. Acabou a época, o Frederico saiu. Veio o Zupo. Exatamente, veio o Ou Zupo. seja, pagou-te a Coca-Cola e o Ice Tea, depois chegas. Ah, fui eu que paguei. Foi eu que paguei. Não, não tive a oportunidade. Ah, porque até uma das condições de eu ir para o Sporting que o Frederico me propôs foi fazer uma semana pré-época com os séniores. Ok. Então ainda fiz uma semana, pá, aqui uns 15 anos fazer pré-época com os séniores, meu Deus do céu. Saí de lá, não conseguia andar. As costas, estava tudo numa lástima. Fui uma semana para o Algarve, tive 2 dias de cama quase. Só que eu pensei, pronto, é isto que eu quero. Yeah. E foi bacana. Mas depois não tive mais oportunidade, claro que em 15 anos não, nem acho que levasse uma bolada de qualquer jogador partiu o braço. Não tive, não tive em qualquer projeto dos séniores, mas no Júnior fiz, primeiro ano, segundo joguei bastante, pá, acho que correu bem, tive até jogos na Liga dos Campeões com 18 anos, pá, fantástico. Pouca gente pode dizer isso e tive muita sorte nesse aspecto. Ah, vamos buscar o SCOC em janeiro, isso fazia de nós quatro guarda-redes na equipa sénior, só que como havia lesões, ainda ia a jogo, ainda fiz uns jogos. Mas no fim da época, pronto, na ficha de salários tinham três guarda-redes, um da guarda-redes da Croácia, um da guarda-redes do Qatar e um da guarda-redes da Eslovénia. Uhum. Ia ter, pronto, como eu havia ter pouco espaço ali, então voltei do Mundial Sub-19 e disseram-me, olha, vamos te emprestar uma hora, estás aqui perto, o objetivo é que tu venhas treinar connosco, mas que tenhas tempo de jogo lá. Eu, ok. Não sabia o que fazer, eu disse só, ok, vamos a isso, vocês é que mandam em mim, tenho um contrato. E fui lá e foi bom porque também havia muita gente da minha idade na mesma situação, o Tavares, o Santana, o Valério, o Scholes, pá, tinha muita gente da minha idade e era um grupo jovem e foi bom para jogar a realidade completamente diferente, como é óbvio, mas tinha qualidade de treino, os jogos batíamos bem, tivemos uma boa classificação no fim da época, mas depois em janeiro houve um problema com o Azanin e rescindiram o contrato e disseram, olha, tu vais voltar. Eu, ok. O que é que eu posso fazer, não é? E lá voltei. Na altura havia o Kudic e o Skok, por isso também tempo de jogo era pouco. Mas passado pouco tempo, pá, o Skok teve uma lesão no joelho e eu voltei a jogar. E terminei bem a época e pronto. E a partir daí sempre fiquei como na época a seguir foi com o Anti. Exato, a época a seguir foi com o Anti e aí foi um grande passo na minha carreira.
Uhum. E tu, como é que tu lidavas com a pressão de, por exemplo, isso que tu dizias da Liga dos Campeões, de ser tão novo, de ter essa estreia, ou a estreia nos séniores, como é que lidavas com isso? Pá, por mim foi. Não vou dizer que foi fácil, porque como é que eu ia ter pressão? Eu jogasse mal, ninguém ia entrar, não havia guarda-redes. Eu, se defendesse mal, ninguém podia entrar. O Kudich, vários jogos, estava no banco, não conseguia entrar, não podia. Não podia entrar. Ele mal conseguia andar. Mas tu não sentias a pressão do resultado? Nada. Qual era o meu primeiro jogo dessa época? Foi no João Rocha. Fui eu Ok. que abri o João Rocha. Por isso, depois disso, foi com o Faf, tive sorte. Se fosse com o Benfica ou um Porto, aí acredito. Aí acredito que tenha sido diferente, mas não, tive. Era miúdo, era vou jogar, pronto, bora jogar. E eles, eu, o Canela na altura disse-me, tipo, está à vontade, porque o Kudic não pode entrar. É só tu, corra bem ou corra mal, por isso mais vale estás descontraído para correr bem. Eu, bora. E felizmente a maior parte das vezes correu bem, porque não tinha de haver esse problema de pá, temos de forçar o Kudic ou pá, ou qualquer coisa, ou jogar com 7 e sem guarda-redes. Uhum. Por isso sempre me correram bem, porque também não tinha essa pressão. E estava só feliz por estar a jogar. Estava a jogar no Sporting, no João Rocha. Estava a jogar com o Sporting na Liga dos Campeões. O que é que eu podia pedir mais? É verdade, mas tipo, há várias formas de encarar isso, não é? Tipo, há malta que Claro. podia encarar com nervos e tipo ficar aflito, mas tu também tens muito essa forma de ser, não é? Sim, para mim, como foi uma coisa que eu sempre quis isto. Sempre quis isto e sempre fiz tudo para ter isto. Eu dediquei muita coisa, como todos os atletas, como é óbvio. Por isso, quando os momentos chegam, é aproveitar. Porque correr bem ou mal, pá, vou Yeah. continuar. Pá, estou cá. Está a perceber? A vida vai continuar, Por não é? isso, a vida vai continuar. Se vais jogar bem, só tens mais confiança. Jogas mal, bora, o próximo vai correr bem. E é assim que tens de encarar. Ok. Então, e depois quando tens que sair do Sporting, porquê que saíste? Foi para o Nantes, não foi? Foi. Porque tive de sair. Porque estava a fazer. Era uma época que eu estava a ter menos minutos, mas que em termos de jogo era correr-me bem. Estava-me a correr muito bem. Na, na HF tive várias vezes destaque e o Nantes estava com uma crise de lesões também. As crises de lesões, pronto. Felizmente não é comigo, mas aparece muito da minha carreira. É estar na O hora Nantes estava. certa, não é? No momento certo. Exato. Foi mesmo isso. Pá, o Nantes estava com uma crise de lesões, precisava de um guarda-redes porque iam ter um mês de dezembro que iam jogar Kiel fora, Barcelona em casa, Aix fora, que é um clube do campeonato, e Paris em casa. Então tu ali no mês, aquilo podia dar muito para o torto. Então eles precisavam de um guarda-redes e foi depois, faço um jogo de qualificação da HF na Dinamarca contra o Skjern, em que estamos a perder, a faltar 20 minutos ou 15 minutos, eu entro e sofro tipo 5 golos e faço 8 defesas. Foi tipo, mudou o jogo, pronto. E eu tive destaque da HF e acho que foi através desse jogo que o Nantes disse: pá, olha, vamos buscar este miúdo. E assim foi. Foi um processo rápido, claro. Porque jogámos com o Sequiano na primeira semana de dezembro e no 12 já estava em Nantes. E foi Jesus. uma coisa que me foi falada, pá, aí com 3 dias de antecedência. E foi-me dito logo: olha, há interesse, mas eles têm de pagar a cláusula. Eu até falei com os colegas no Sporting e disse: pá, não vai acontecer se eles têm de pagar a cláusula, tipo, não, não vai acontecer. Só que de um dia para o outro foi tipo, recebo uma chamada: olha, isto vai acontecer, queres ou não? Eu, pá, era uma oportunidade boa. Eu, como tinha dito no Sporting, não estava a ter muitos minutos regularmente. Quem é que estava contigo no Sporting? Os outros guarda-redes? Era o Léo Maciel. Ok. Não estava a ter o tempo de jogo que eu queria. E, pá, e foi basicamente aproveitar uma situação. O clube foi. Isto acontece depois de um jogo com o Benfica, na Luz, empatámos. E chegamos ao multidesportivo. Epá, isto foi engraçado, foi antes do jogo, aquela hora antes do jogo que o treinador vai falar, o meu telemóvel começa assim no balneário a tremer bué, eu tipo, que é isto? Eu vou só ver tipo, para desligar ou para pôr em cima das calças para não estar a fazer o barulho,
Pá, tenho pé das mensagens do meu empresário a dizer tipo, olha, vais para o Nantes, não sei o quê, vais para o Nantes. Eu, pá, não me digas isso, eu vou ter jogo Em agora. que momento, não é? Pronto, eu tinha aquilo na minha cabeça, pá, mas como também não tive muitos minutos nesse jogo, por isso também não afetou muito. E chegamos ao multidesportivo, o Carlos Carneiro e o Ricardo Costa vêm ter comigo a dizer, olha, estamos cientes da situação e é só para dizer se quiseres tomar este passo, pá, não te vamos cortar as pernas, vamos, podes ir. Eu disse, claro, eu agradeço e queria aceitar esse convite, quero dar esse passo. E assim foi. E em 3 dias, em 2 dias, estava em Nantes. E como é que foi a adaptação? Como é que foi a. Foi o Rally do Sporting. Opa, cheguei lá e é, tens de jogar. Eu pronto. Fui lá e joguei. Fui lá e joguei. Para tu veres, primeiro eu cheguei segunda-feira, eles jogavam quarta com o Barcelona, a minha inscrição não entrou na Champions. Ah, porque isso também é um fator, eu não podia, eles fomos com um guarda-redes que tinha jogado Liga Europa, que não tivesse jogado Liga dos Campeões, para poder jogar naquela fase. Ok. Isso também ajudou, claro. Acredito eu, isto é tudo presumindo, mas é o que faz Uhum. sentido. Então a inscrição não entrou na HF, não pude jogar com o Barça, pena minha, porque foi na altura de. O Nantes o calendário de dezembro é feito num pavilhão que chama-se a Saga XXL. Uhum, sim, É um sim. pavilhão que leva 10 mil pessoas e que costuma ser sempre o melhor calendário possível. Então aquele ano era Barcelona, eles tinham jogado também para a Liga dos Campeões jogo antes, pá, mas não me lembro, Barcelona e Paris. Ok, sim. Que bela Então, forma de estrear, fogo. claro, e antes disso ainda tive Direx, que foi, aí é que foi a minha estreia. Mas pronto, quarta-feira é o jogo com o Barça. Eu treinei só terça-feira com eles, porque tinha chegado segunda à noite. Terça-feira, ver aquilo tudo, conhecer toda a gente. Mas claro, é uma equipa profissional que tem um jogo com o Barcelona, tipo, não há aquele, ei, como é que estás? Não, é, estás cá, bacana, bora treinar. E tive a sorte também de ter o Cavalcante e o Portela para me ajudar. Facilitou bastante o processo, como é óbvio. Mas foi uma coisa simples, foi uma coisa super simples. Eles jogam com o Barcelona quarta-feira, perdem, fazem um bom jogo, mas perdem. E depois, passado 2 dias, tínhamos de IPEX, que é o Aix-en-Provence. Normalmente é um clube que acaba, na altura acabava em quinto, sexto no campeonato, sempre uma deslocação difícil. Pronto, o meu primeiro jogo, mas também para aliviar um bocado. Foi na altura que foi a final do Mundial França-Argentina. Então nós estávamos a Uhum. aquecer com um ecrã gigante no meio do campo, então ninguém estava a olhar para nós. Então isso também ajudou um bocado, que foi tipo, pá, bora só, vamos só jogar. O jogo acabou, começou a atuar guarda-redes, que era o Pezitos, não sei se conheces, é um Uhum. guarda-redes que anda para aí. Exatamente, dizem que sim. É isso aí. Pronto, começa o Pezitos, só que ele também estava com um problema físico, pá, não me lembro se era as costas ou o isquio, tinha um problema. E ele jogou a primeira parte, o treinador virou-se para mim, e ele estava a fazer um bom jogo até, estava a fazer um bom jogo, e ele virou-se para mim, olha, vais entrar, no intervalo, também. Vou lá para dentro, o jogo corre bem, acaba com 40% de eficácia, pronto, uma boa estreia, toda a gente de parabéns, felicitar-me. E eu estava tipo, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Uhum. Eu há uma semana estava a jogar com o Benfica e agora estou aqui em Ex com uma língua diferente, uma liga diferente. Pá, uma diferença de 8 para 80 em termos do que é o handball, como é que o espetáculo, tudo como é feito. Eu estava tipo, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? E tipo, olhar para a t-shirt e ser o símbolo do Nantes, não sei o de Sporting, um símbolo que vai 8 anos ao peito, eu olho assim, é Yeah. roxo, que é isto? Pá, e foi muito engraçado. Estavam lá adeptos do Nantes, foi bom também deram uma ajuda. Eu sempre fazia uma defesa, lá estavam eles. Então foi realmente tipo: toma, é isto que tu tens. Pá, eu gostei, infelizmente quando corre bem, como disse, tens confiança, é o que muda. Então ajudou bastante. E depois o jogo, passado 3 dias, outra vez, é com o Paris em casa, com 10 mil pessoas. E o treinador vira-se, o Pezic, como disse, estava com um problema físico, o Pezic não vai a jogo. Está o Vítor Algrimson, mas também estava com um problema no braço. É tipo, olha, vais ser tu a jogar. E o Manel sempre bem. Boa. Só que qual é o problema? Epá,
completamente diferente. Tu preparas para um jogo contra o Benfica, com o Skjern, mesmo com o Ex, ou para um Paris, ainda por Exatamente. cima com 10 mil pessoas. Pá, eu tive 2 dias a fazer vídeo. Estava tipo, pá, tenho de saber isto de cor. Fazer vídeo, vi pá, aí uma hora de vídeo do Carabatites, uma hora de vídeo do Crystal Pans. Ali a ver toda a gente. Só que começa o jogo, pá, começa logo o jogo mal, que é o Perni manda uns míticos remates dos 9. Eu consigo agarrar, tipo, faço queda para a direita, consigo agarrar a bola e quando vou fazer o impacto da mão para a frente para a bola não entrar, a bola bate na perna e entra. Foi assim que começou o meu jogo. Eu fiquei tipo, pronto, começa bem, Estamos apresentados. estamos apresentados. Pá, e depois o jogo continua, pá, era um jogo rápido, mas também com algumas falhas, muitos remates falhados. Tive essa sorte, tive muitos remates fora da baliza e ao poste, então mesmo que não tocasse, pá, ao menos não era gol. Pá, e acaba a primeira parte e sai aos 20 minutos, tinha umas duas defesas, não estava a ser perfeito. Estava a tocar em muitas bolas, mas não estava a defender, como o exemplo da primeira. Eu estava tipo, pá, eu vou voltar a entrar, isto não pode acontecer, isto não pode ser. O Vitor joga 10 minutos, também, coitado, tinha o braço todo ligado, não consigo fazer nada, então eu disse, pá, tu vais entrar outra vez. Eu, bora, agora não falha. Pá, começa a segunda parte, eu tinha duas defesas em 20 minutos, eu comecei, aos 5 minutos já tinha 4 ou 5. Estava mesmo, pá, agora é que vai ser. As coisas estão a correr bem, o jogo, está tudo. Conseguimos empatar o jogo. Pá, e último lance do jogo aos 59 minutos e 30 segundos. Prendi aí para fora, remate no cruzado, Cavalcanti faz bloco. A bola, eu estava o corpo para a direita, estava indo na trajetória da bola, o corpo para a direita, a bola bate à frente do meu pé. Eu tento fazer a defesa para o chão e a bola só, pum. Tipo, um gol mesmo, pá, nojento. À frente de 10 mil pessoas, tipo, pá, se eu defendi isso, sou o herói. Yeah. E só vejo assim a bola bater à frente do meu pé e a subir e a entrar. Eu, pronto. Não há história da Disney para ninguém. Tínhamos 20 segundos para atacar, íamos com tudo, pá, ganhamos uns 7 metros. Pode haver uma redenção, ao menos. Só que no outro lado estava o Palica na baliza. E O ele decide vilão. defender ele decide fazer uma defesa de 7 metros ao Valer Ribeiro. E pronto, e perdemos o jogo por um. E foi assim a minha introdução ao Nantes. Não, mas podia ter sido pior, não é? Não, pedi, eu acabei o jogo com uma boa eficácia, uma boa segunda parte. O treinador acabou por, tipo, falou de mim no jornal. Pá, porque na realidade, para mim, é a minha visão. É tipo, pá, vou e jogo, mas claramente que é difícil. Tu vens de um sítio em Portugal, o João Rocha é o João Rocha, mas tem 3 mil pessoas. E quando metem à frente 10 mil pessoas de um clube só de handball, que é essa grande diferença, Uhum. um clube só de handball que as pessoas vivem mesmo daquilo, pá, é diferente, o barulho é diferente, as pessoas, toda a gente conhece isso tudo. E, Pá, e é o um pouco mais público pressão. entende, não é? A modalidade. Pá, Percebe a modalidade. percebe? Isso é uma coisa muito boa cá. Há muita cultura. A qualquer sítio que tu vais, há muita cultura. Claro que há pavilhões que estão mais compostos, há menos, mas Uhum. toda a gente entende e dão muito autonomia ao jogador. O que interessa é que tu jogues bem. Se tu jogares bem, está tudo bem. E pronto, e foi essa a introdução. Não foi perfeito, mas também não foi horrível. Uhum. Depois do Nantes, qual foi a tua experiência? Depois do Nantes, vou para o Dijon, uma equipa que acaba de subir à primeira divisão. Completamente oposto de onde eu estava. Porque houve ali aquela coisa, vais ficar no Nantes, vais ficar, não vais ficar, e entretanto o mercado foi fechando. Pá, e depois já era tarde e a minha única opção, que eu queria ficar em França, pá, foi, adorei a experiência, porque era muito diferente de Portugal. Tipo, tudo, quando tens uma liga profissional, pavilhões cheios, o handball Uhum. é um espetáculo. Pá, eu gostei mesmo da liga e quis ficar. Tive o ano no Dijon, correu bem. Corre tudo, não corre perfeito, mas porque era, como é óbvio, uma equipa acaba de subir, mas consegui ter muito tempo de jogo, tive uma boa, vamos dizer, tive segunda parte da época melhor, mas tive uma época boa e acabo depois para ir para os Chartos. E como é que corre? E aí começa o barco a cair.
Então, Então, acaba a época no Dijon. Como disse, a segunda parte foi melhor, acabei muito bem a época. Até, no Dijon até fui chamado à seleção. Voltei passado um ano ou dois. Sim. Estava a ter um bom mês no Dijon, que fui jogador do mês, e o Paulo Jorge voltou-me a ligar. Também por lesão do Rema, mas voltou-me a ligar. Foi a terceira opção. E vou ao estágio. Pá, o estágio acho que foi o melhor estágio que tive. Até, que eu me lembro, acho que foi o melhor estágio que tive. Tive a semana de treinos toda, pá, um bom nível. E os dois jogos de qualificação contra a Bósnia acaba a ser o MVP dos dois jogos. Estava num bom mês, estava naqueles meses que corre tudo bem. Pronto, e seguindo desse mês aparece o Charts, porque era também o Anti, que era o conselheiro dos Charts, o Anti já me conhecia, disse, pá, queremos-te aqui, não sei o quê. E vou para os Charts, mas tipo, durante o verão eu começo a reparar que estou a perder, tipo, o meu peso está a começar a baixar. Eu sempre fui um jogador, eu lembro, eu saí do Sporting para ir com 105 quilos. 105. 105. Ok. E acaba a época no Dijon, para ir com 93. Já tinha Sem perdido fazeres uns. nada por isso. Epá, tinha melhorado a alimentação. Aqui em termos de treinos e preparação é muito mais físico. Ok. Então, no Nantes também já tinha perdido um bocado, tinha perdido uns 4 ou 5 quilos, mas também por exigência de treino e comecei a ter um bocado mais de cabeça, não é? Comecei a comer melhor e não me diverti tanto, digamos assim, Uhum. em termos de álcool. Então, pá, comecei a perder peso, mas aí tudo normal. Chego ao Dijon com 99 e acabo a época pai com 92, mas tipo, já era demasiado para mim. Já 92 já era um valor que eu não tinha para aí desde dos 16, para aí 17. Uhum. Pronto, mas eu acho que estava normal, porque eu senti, pá, não me sinto diferente, não me sinto nada. Então, vou só dizer, pá, se calhar, pá, ou pressão, ou qualquer coisa, ou stress, e perdi peso a mais. Depois passou o verão, não, Tu foste sempre, tu tiveste facilidade em ganhar, sempre tiveste facilidade em ganhar peso ou em perder? em ganhar. Em ganhar, né? Eu cheiro pão ganho 1 quilo. Pois. És do meu clube, eu também, qualquer coisa eu também. É, não é? É uma Exatamente, chatice. então, e nota-se, né? Quando é assim, chama a atenção. Mas tipo, nós os homens temos a mania de não ligar às coisas, né? Que o corpo vai dando sinais. Mesmo, é pá, eu já aprendi, já tive a minha dose. Yeah. E então? Pá, ah, e chego aos charts, não tinha pesado tanto durante o verão, tinha, pá, aí uma vez e tinha 90, já tipo, pá, estava calor, também não estava a comer muito, isso é um facto, não estava a comer muito, porque estava bué de calor em Portugal, estava sempre de um lado para o outro a fazer coisas. Pá, eu chego aos charts, tinha pá, 89, Fogo. quando era o início da pesagem, pá, e fazemos um estágio, tipo, foi a primeira semana em charts, segunda vamos para estágio, a terceira voltamos, vamos fazer pesagem, tipo, oficial para a liga e eu tinha 85. Tá, isto está uma coisa, está mal. E comecei a sentir umas dores, tipo, umas dores na anca, tipo, e nas pernas, pá, umas dores que, tipo, não conseguia dormir. Tipo, imagina que estão-te a apertar aqui o ombro, tipo, sempre. Ok. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, pá, tinha de tomar anti-inflamatórios para dormir, mas eu achava sempre, pá, isto vai melhorar, isto melhora, não há Até problema. lá não tinhas falado com ninguém. Não, nada. Ok. Estava, tipo, avisei os fisios das minhas dores na anca, eles disseram que tinham-me dito que era pubalgia. Eu fui um jogador que a única lesão que tive foi aos 16 anos e foi 3 meses. Fraturei o pulso, foi a única lesão que tive. E eles dizem, pá, uma pubalgia. Pá, isto é muito estranho. Eu nunca tive nada, uma pubalgia. Mas pronto, ao menos já tinha, pronto, é isto. É uma pubalgia, já Uhum, tenho, já sim. tenho razão. Só que isto passa, pá, aí 2 semanas, 3 semanas, nada melhora. Pá, e aí chegou ao médico do clube e, pá, perdi muito peso, tenho dores na anca e não consigo dormir com as dores. E eu, pá. E eu tinha dito, pá, eu acho que os filhos disseram-me que era pubalgia. E ele virou-se para mim, eu acho que isso é um bocado mais grave. Quê? Eu acho que isso é mais grave, basta termos de ir fazer análises. Eu, ok. Um bocado assustado, não é? Mas, ok. Vamos ver o que é isto. Então vou fazer análise ao sangue.
foi análise, vou fazer primeira análise ao sangue e ele diz que há uns valores dos glúcidos, se não me engano. Há um valor que está tipo estupidamente alto. Tipo, tinha de ter entre 100 e 250 e tipo 2000. Ele vira-se para mim, pá, tens de ver isto. Eu, está bem. Ele, felizmente, era um doutor, tem prática desportiva e tinha especialidade intestinal. Para não me estou a Uhum. lembrar. Gastro. Pronto. Tinha essa especialidade e disse, pá, eu acho que tens aqui entre Crohn ou uma doença, ou outra doença, que agora não me estou a lembrar do nome. E o Crohn, que é isso? Ele teve-me a explicar que era uma doença autoimune, mas isto é em novembro, ou outubro. Isto é em outubro. Ele dizia-me aquilo, eu, pá, isto é muito estranho. Porque, pá, para mim não fazia sentido. Eu ter uma doença que estava-me a tirar o peso e a afetar-me, como é óbvio, em termos desportivos. Porque, como podes imaginar, se és um atleta que tem toda a tua carreira 100 quilos e passas 85, tipo, tu não tens força. Claro, Eu sim, tá, sim, sim. eu até, pá, fartava-me de falar isto com os pontas. Eu estava sempre a sofrer golos ao primeiro poste. Sempre. E tipo, porquê? Porque o meu posicionamento não podia ser o mesmo. Se tu tens 100 quilos, 85 não é igual, não ocupas tanto espaço. Uhum. E eu na minha cabeça assim, como é que tu marcas? Tipo, eu estava encostado, eu na minha cabeça eu estou encostado ao primeiro posto. Eu tipo, está completamente aberto. Eu como? E eu tipo, até me lembro, estava-me assim a posicionar e até depois do telemóvel tipo, para ver como é que eu dava uma posição à baliza e eu estava a ver realmente que, vou pôr aqui no ecrã, normalmente meto-me assim, dou um bocado, só com a perda de peso eu estava tipo assim. Ok, pois. E havia aí um Teve espaço. E tipo, se dá espaço a bola entra, não é? E é que eu percebi, ok, isto está mesmo a afetar em termos esportivos. Uhum. Vamos dizer que é uma coisa grave. E então, em outubro faço os primeiros, fim de outubro, faço os primeiros exames e ele diz, olha, como é que eu te posso dizer isto de forma ligeira? Diz? Tens de fazer análises às fezes. Ah, ok. Tens de fazer análise às fezes e tens de fazer outra prova de sangue, mas tipo mais complexa. Faço as análises, o valor era para estar entre tipo 800 e 1000 pá, vou dar assim um valor entre 800 e 600 e aquilo estava a 7000. Jesus. E eu olho para aquilo e digo, ah, ok, há aqui um problema. O Arnold sangue também estava a dar mais fala que tinha muito déficit, tipo vitamina B12, um monte de vitaminas estava em déficit. O corpo, basicamente, tudo o que eu comia, o meu corpo não absorvia. Uhum. Por isso era tipo, entrava, estar a comer uma salada grega com romãs e isso, ou comer McDonald's, não, claro que não, mas vamos dar este exemplo, era igual, porque o corpo não Exatamente. absorvia. O Ok. corpo não absorvia nada. Por isso é que tipo, tinha as dores nas pernas, porque era inflamação, tinha sono a toda altura, tipo, acabava o treino, tinha de ir dormir, chegava a casa, tinha de ir dormir, tipo, à tarde acabava de acordar, tipo, andava um bocado pela casa, tinha de ir dormir, porque o corpo não estava a absorver nada. Não tinha gasolina. Depois vou a Portugal, nas férias, normal. Faço também um exame ou dois por cá, para ter duas opiniões diferentes. E quando volto, ele diz-me: olha, vais fazer uma colonoscopia e, e uma. Como é que se chama? Uma eco. Uhum. E eu tranquilo. Quando é que posso fazer? Ele, pá, tens de ir a um gajo em Paris, só dá para o próximo mês. Então estás tipo um mês com os sintomas que não podes fazer nada até teres o resultado. Faço os exames e aquilo dá inconclusivo, pá, porque entre uma de duas doenças, que é a doença de Crohn e outra que é gastro não sei o quê. Agora não estou a lembrar, desculpa. Então, como é entre as duas, o resultado não é conclusivo, o médico não me consegue dar uma receita para o teu tratamento.
Se é para uma coisa, se é para outra, não é? Exatamente. Apesar de serem parecidas e terem quase a mesma cura, mas pronto, é assim que é o procedimento. Então o que é que acontece? Mandam-me fazer outra e mais uma dúzia de exames, só que tem de ser em Paris só para o próximo mês. Hum. Então estou tipo 3 meses a adiar isto e ao fim do terceiro mês é que me consegue dizer: olha, está inconclusivo outra vez, mas o especialista acredita que seja Crohn, vamos tratar de Crohn. Eu, bacana, o que é preciso? Ele, pá, vais começar com, como é que se diz? Fucking não. Isto depois edita, que agora Sim, não, estou-me a mas, falar tudo. mas tu até tu estavas a jogar, durante esse período jogavas? Eu não parei de jogar. Não paraste de jogar. Eu só parei de jogar quando, como é que disse, o tratamento não é compatível com a prática desportiva. Ok. Então eu tive, vamos dizer, 6 meses, 6, 7 meses, a jogar em tipo, pá, não dava. Eu lembro de um jogo com o Montpellier em casa, o primeiro guarda-redes não estava a fazer um bom jogo, eu entro, faço logo a primeira defesa, pá, e a partir daí não conseguia, tipo, pensar em nada. Tipo, os gajos estavam, a bola estava aí de um lado para o outro, a fazerem jogadas, eu estava tipo, o que é isto? Tipo, eu vou virar-me para ele assim, pá, tu vais ter de entrar porque eu não me consigo concentrar. Não conseguia, tipo, via a bola passar, mas tipo, o corpo não reagia, era tipo, a bola passa, e eu fazia isso só passado 5 segundos, é que conseguia virar, tipo, estar a... E isso era um dos sintomas? Era, porque se o teu corpo não está a absorver nutrientes, como é que tu te consegues... Ok. Não tens concentração, Uhum. não consegues focar. Ok. E, claro, também não tinha força, tipo, era lento, não tinha qualquer capacidade de reação. Pá, e foi, em termos handballísticos, foi uma época... Handballísticos em tudo, não é? Em termos de saúde também, foi uma época mesmo horrível. Mas E, pronto. e quando te disseram que tinhas que parar, como é que foi essa Eu só altura? disse, eu só disse obrigado. Pá, porque eu tentei e estava tipo, pá, não vou parar, não sei o quê. Tive bué de treinos que tipo, tinha de me deitar no chão porque não conseguia. Porque imagina, começava o exercício, pensamento de guarda-redes, sabes como é? Quase 30 remates de seguida. E eu acabava os 30 remates e tipo, tinha de me deitar no chão porque tipo, pá, vou cair para o lado. Não tinha capacidade, não tinha capacidade física para aguentar aquilo. Só que eu, burro como sou, teimoso, disse, pá, bora continuar. Isto há de melhorar. Isto prolongou-se durante meses, até um ponto que eu realmente disse, pá, não dá, já não consigo. Fui mesmo contra a parede e disse, pá, já não consigo, vou ter de parar. E pronto, depois começa, eu estou a dar uma parte resumida porque senão isto demora bué de tempo. Claro. Pronto, o doutor disse que o tratamento era à base de cortisona, que é, pronto, é dopagem, Uhum. e imunossupressores, que é o que ainda hoje tomo. O que é que a cortisona faz? A cortisona é um milagre. Que eu, desde o primeiro dia que comecei a tomar, as dores desapareceram, dormia bem, tipo, foi ouro sobre azul. Estava finalmente, passado para aí 8 ou 9 meses, conseguia dormir, estava, sentia-me bem, sentia-me descansado, o corpo estava a voltar ao que era. Eu, numa semana, ganhei para aí 4 quilos. Primeira semana de tratamento, ganhei para aí 4 quilos, porque o corpo teve meses sem absorver nada, então quando conseguiu finalmente, foi tipo, fica tudo aqui. Fica tudo, é. E pronto, eu não podia. A cortisona tem um problema que é um dos efeitos, que é fragiliza-te as articulações, então havia risco de lesão se treinasse. Então só fiz trabalho de ginásio, tipo com peso do corpo, nada muito, muito, muito puxado. E pá, aí tive um mês, não joguei o último mês da época, tive um mês só a fazer isso e ganhei para aí 10 quilos. E o meu corpo tipo os músculos estavam a voltar. E houve uma grande diferença, como é óbvio, e voltava-me a sentir bem. E os imunossupressores, é 2 em 2 semanas tenho que tomar, é uma espécie de caneta que tu pressionas, aquilo tem uma agulhinha, tu espetas dois sítios da barriga, de um lado ou do outro, e, e é isso o tratamento. É uma maneira do corpo, porque como autoimune é o teu corpo, o teu sistema imunitário combater o teu sistema imunitário. Então o que aquilo faz é abrandar um bocado essa luta
A única coisa mais que fragiliza também é o teu sistema imunitário, por isso eu era uma pessoa que andava de calções e t-shirt o ano inteiro, eu agora faço isso todo doente. É uma Hum. chatice. É a única coisa assim de chata, mas em termos de handball, de vida, tudo bem. Mas há um momento em que tu sabes que vais parar, sabes que estás doente, não tens completo conhecimento da doença e tu tens receio de deixar de. Tu és profissional de handball, existe o receio de ficares apiado, se é bem este o termo. Não, isso nunca me passou pela cabeça. Eu tenho, epá, como eu disse, eu sou teimoso, por isso é que tive 8 meses, tipo, Yeah. todo arrebentado e não parei, que é, eu vou, posso não arranjar uma solução perfeita, mas eu vou conseguir. Posso bater contra a parede no fim, mas tipo, até ao fim, até me dizerem, pá, não dá mais, eu vou tentar. E o que eu pus na minha cabeça foi, ok, tive um ano mau, que é a realidade, mas tipo, no desporto é assim, és carne para canhão. Podes estar mal de saúde, mas tipo, não correspondes em campo, tiveste um mau ano, és um mau jogador. E eu só pensei, pá, vamos mudar isto. Não posso deixar isto ficar assim. Então trabalhei para voltar ao que era, voltei a ganhar o meu peso. Agora já, felizmente, já estou nos 99 e voltei a ter todo o meu músculo. E eu disse só, tipo, pá, vamos mudar isto, vamos voltar ao que era. Claro que demorou e ainda estou a aperfeiçoar um bocado, mas já me sinto bastante feliz. E há um dia que tu decides comunicar isso às pessoas, não é? Nas Ah, redes sociais. Por que é que tu o fizeste? pá, basicamente foi, eu passei, isto, como é óbvio que tipo, comentas nas redes sociais é para ti. Tipo, é o que tu queres, tipo, pôr para a tua imagem. Porque Uhum. eu passar para aí um mês, eu sou uma pessoa que não liga às redes sociais. Tipo, não vejo, pá, não quero saber. E eu passado para aí um mês, tipo, não me arrependo, mas foi tipo, pá, para quê? Não havia necessidade. Foi uma, Pois foi, é conhecendo e sabendo que tu não colocas assim muita coisa, tipo, esse passo de dares essa informação, tinhas essa necessidade. na altura eu achava que sim. Foi tipo uma maneira de me defender, tipo, uma explicação do porquê de ser mau jogador. Que eu, pá, Ok. na minha cabeça foi isto, foi, pá, malta, eu não sou este jogador. Eu sou este jogador por isto. Eu não consigo provar, porque o que eu faço é, tenho um mau jogo ou tenho uma sequência de maus jogos, eu vou fazer um bom, tenho certeza disso. E vou manter isso o mais tempo possível, que é para provar que eu sou bom. E eu não consigo. Fizesse o que eu fizesse, eu não conseguia ter um bom jogo. Uhum. Pá, então foi, não sei, foi uma maneira, se calhar, para aliviar a minha consciência, foi tipo, pá, vou pôr isto também para informar mais pessoas, porque estava a receber muitas mensagens, tipo, pá, tá, és modelo, tipo, és da Men's Health. E porque eu sempre fui uma pessoa, tipo, vamos dizer, gorda, bem Gordinha, composta. sim. Gordinha, uma pessoa bem composta, feliz, mas gorda. Yeah. Uma pessoa bem composta e toda a gente manda mensagem tipo, pá, estás bem, Marco, o que é que se passa? Estás bem? E eu, estou ótimo. Já sabendo isto tudo, o médico a dizer-me das vezes, e eu tipo, não, está tudo bem, pá, perdi um bocado, melhorei a alimentação. Pá, chegou uma altura que era tanta coisa que eu pus aquilo, pá, foi tipo para explicar. Mas não é, eu não digo isto de forma negativa, é para ir agora para a parte positiva, que foi que tu sentiste muito amor e amizade das pessoas na altura, não foi? Sim, sim, sim. Eu tenho essa noção. Eu acho que toda a gente que posso dizer que seja minha amiga, tipo, acho que sou sempre um bom amigo para os outros também. Sempre tive esse carinho de toda a gente. Pá, e claro, e sendo um jogador profissional da altura, tipo Seleção Nacional, Sporting, ter que pôr em pausa a carreira foi uma notícia, vamos dizer, grande. Saiu em mais sítios que eu queria. Eu no dia a seguir tinha a bola, o recorde e isso tudo a pôr a notícia. Pá, não. Yeah. E houve em sítios que meteram que, não vamos dizer vítima, mas Uhum. estavam tipo a fazer-me coitadinho. Que eu tive de mandar mensagem a dizer, pá, não foi nada disso que eu disse. Não quero por favor, apaguem esse título. Yeah. Não é nada disso que eu quero. Eu só quero explicar que isto aconteceu, mas vai correr, tipo, isto não vai mudar nada. Foi só para informar. E pronto, lá mudaram, porque eu estava, pá, teve um efeito que eu não queria, na realidade. Porque eu não odeio, tipo, as atenções e isso. Não gosto disso. Pá, aquilo teve demasiado impacto, mas também, quando isso aconteceu, depois tirando as notícias, claro, mas também.
Foi na altura. Também não tinha handball para pensar. Pensei demasiado sobre o assunto. Também não interessa, na realidade. Aquilo podia Yeah. ter aquilo que eu quisesse, pá, não ia interessar. Foi simplesmente a boa vontade das pessoas de quererem passar a minha palavra que, pronto, passaram. E felizmente tive muito apoio, muito carinho de toda a gente. E claro, não estou a falar de uma pessoa muito importante que é a Mónica. Teve-me de ver passar de gordo, esquelético, não agora não posso beber álcool, não bebo álcool, saudável e voltei a ter o peso todo. Tipo, foi uma pessoa que me acompanhou nesse período todo e, No claro, processo todo. no processo todo. E tipo, ela sempre me viu a ter sucesso no handball e a ver-me a ter maus jogos. E eu digo sempre: Então, está tudo bem, estás bem? Como é que estás? Eu tipo: Está tudo bem, não te preocupes. E, E e ajudou-me depois, bastante, como é óbvio. uhum. E depois quando tens a alta para poder jogar, como é que foi? Opa, foi um bocado chato. Não foi a alta em si, mas foi como disseram que o processo ia ser e como é que foi na realidade. Porque o que me venderam foi: vais estar a fazer cortisona durante um mês e depois fazer o desmame, que é outro mês. Porque tu não podes deixar de tomar cortisona de um dia para o outro. Porque o teu corpo pode criar dependência, então tens de fazer um desmame. E eu perguntei logo: Ok, durante esse mês eu posso treinar? E ele: Sim, podes treinar, sem problema, simplesmente não podes jogar por causa do antidoping. Ok, e eu assim, pronto. E no desmame? O desmame é só durante o mês, que é baixar as coisas. Ele: Sim, é um processo muito simples. E eu saio da primeira da consulta do especialista e saio tipo feliz. Olha, afinal isto vai ser mais rápido do que eu pensava. Vou ter com o médico do clube. Ele diz: Então, tu não podes treinar. Então, e por que não? Ele aí explicou-me os riscos das articulações, o risco de lesão. E eu então, no desmame também. Ele: Sim, durante o desmame tu também não podes treinar, porque estás, mesmo que estejas a fazer um desmame, o teu corpo vai continuar a ter cortisona no corpo. Yeah. E eu assim, então durante 2 meses não posso treinar. Ele: 2 a 3. Porque depois do desmame tens 3 semanas que ainda está no teu corpo, então ainda não podes Jesus. treinar. Eu fiquei: Ah, então isto é longo. Ele: Pois, isto é longo. Mas não foi nada isto que me disseram. Pá, pois, não sei, porque é difícil tu seres um. Quando tu vais a um especialista, ele é especialista das pessoas, uma pessoa normal da vida. Uhum. Não é para atletas de alta competição que Exatamente. nós jogamos com pés torcidos, dedos partidos e estás a jogar. Não é assim? E pronto. Também foi bom ter um choque de realidade que peço em primeiro lugar que muitas vezes não metemos isso. Toda a gente já jogou com lesões, com dores, com tudo. E há momentos que não pode ser porque a saúde é que interessa, porque se tu não tens saúde, tu não podes jogar. Nem podes viver, não é? E é muito mais Uhum. importante viver do que jogar. Por isso, a partir daí eu percebi: ok, se calhar tenho que tirar o handball de primeira prioridade, a minha saúde primeiro e aos poucos vamos chegar ao handball. E foi assim. Foi, foi complicado, foi mais complicado por o que me diziam e o que era a realidade. Porque tu sais da primeira da reunião, da consulta do especialista a dizer vai ser bué da simples, afinal não vai ser tão complicado, já posso comer o que quero, porque também tive uma restrição alimentar, eu já posso comer o que quiser, mais 1, 2 semanas está tudo bem. E veio o choque, é tipo: não, é 3 meses. Então o mais complicado foi a expectativa criada Yeah, e a sim. realidade. E a realidade. Mas depois, quando voltas a jogar, Mas primeiro jogo foi fixe? Não me na digas que minha não. cabeça, sim. Imagina, pá, foi, não foi? Claro que foi bom voltar a jogar, mas a diferença que faz, tipo, o que eu era para como eu estava, foi tipo: na minha cabeça eu estava bem. Eu, tipo, sinto bem fisicamente, eu estou bem. Só que depois eu via o vídeo do jogo e eu estava tipo: isto não sou eu. Estava lento, demorava a tomar a decisão, A decisão. tipo, não era o meu estilo. Só que na minha cabeça, como eu tive tanto tempo a jogar cheio de dores, só o facto de eu não ter dores eu estava bem. E na minha cabeça eu estava confiante e estava bem. E depois veio essa realidade também, que é tipo:
Pois, não, não posso estar igual ao que estava depois de estar um ano sem o meu peso, porque tu não podes ter a mesma reação com 85 quilos ou com 100. O teu corpo é completamente diferente, a força das tuas pernas é completamente diferente. Então, o ano que eu tive abaixo do meu peso tirou-me mais desse sistema que eu tinha, basicamente, da minha maneira de ser. Sim, Então, forma de depois, jogar. Uhum. exatamente, então depois o tempo porque não foi no primeiro jogo, mas depois demorei mais porque as coisas não são assim. Eu gostava bastante, mas as coisas não são assim, não é de um dia para o outro, tu sabes tudo o que tens de fazer bem. Então demorou um bocado porque eu fazia movimentos que eu achava que estavam bem, pá, mas não estavam, porque não é assim, foi tipo uma reabilitação. E pronto, e demorei ainda um bocado, e também em termos de concentração, como é que eu via o jogo, isso tudo também aos poucos é que eu comecei a perceber que o jogo anterior eu achava na minha cabeça estou a fazer as coisas bem, e depois via, depois falta ainda tipo X, falta Y, e depois adicionar mais coisas. E cheguei agora a um ponto em que posso dizer que estou bem, voltei, não me voltei 100% para mim, Uhum. eu fisicamente isso tudo estou bem, mas para o que eu quero ainda não estou lá. E quanto tempo é que já passou? Eh, Vai fazer um ano? Um ano. Da doença, Sim, do início ou quando foi diagnosticado? do início. O início, pá, quase um, junho, 2 anos. 2 anos, não é? Está a fazer agora então 2 anos. Yeah, foi bué da burro. Mas aprendemos. Pá, foi, foi uma cena boa. Para mim foi uma cena bué da boa. Que abriu-me muitas portas em termos psicológicos. Bué. Comecei a ler mais, a ter, a ver realmente tipo, o que é importante e isso tudo. Ter outra filosofia de vida. É ter outra. Basicamente, li livros de filosofia que eu, ao ler, disse: yeah, é isto. Tipo, é isto. Na realidade, tipo, é outra, porque na minha cabeça, tipo, o handball sempre foi, para mim, o handball era a minha personalidade. Tipo, tu seres bom em campo era a minha personalidade. O mais Uhum. importante era seres bom em campo. E não é assim. Agora, como é óbvio, continua a ser uma coisa muito importante, e o que eu quero mais, mas tens tantas outras portas, tipo, merecem ser abertas e, tipo, veres e perceberes realmente as prioridades que tens de ter na vida e a maneira que vês as coisas e a maneira como lidas com as pessoas e como trata das pessoas, também podes ter essas portas abertas e o handball ser o número um, por isso. Foi uma coisa muito boa. Interessante esse teu lado, tipo, mostra maturidade, não é? É boa estranho, não é? É boa Yeah. estranho. Passando agora para a parte da seleção, tu fizeste a tua formação também na seleção, não é? Sim, Vários estágios, vários europeus, mundiais. sim, fiz todas as competições jovens e fiz um europeu, um mundial, um pré-olímpico e qualificações para não sei quantas, mas fiz algumas. Yeah. E tu fizeste parte daquele grupo de guarda-redes que houve aquela situação com o Quintana, não é? É. E depois vocês tiveram que proteger a baliza, não é? E como é que foi esse momento? Ou como é que vocês viveram esse momento? Pá, foi. Era algo maior que nós, acho eu. Acho que na altura, acho que foi uma batalha muito pessoal para cada um, e, mas acho que todos sentíamos que era algo maior que nós. Vamos dizer assim, imagina, o primeiro estágio que eu vou à seleção é durante o Covid e vou fazer par com o Quintana. Uhum. Primeira vez que vou à seleção. Eu vou fazer par com o Quintana e tipo, era uma pessoa que tipo, sempre foi muito, muito boa pessoa.
que, pá, eu ainda me lembro, 7 metros pôs uma publicação quando o Sporting tinha sido bicampeão, em que eu aparecia e eles tinham dado destaque, tipo, o facto de eu ter sido bicampeão e ter jogado nesse ano, e está lá um comentário do Quintana a dizer: esse miúdo é bom, e não o conhecia de lado nenhum, tipo, jogava contra ele. Yeah. Pá, e depois viver isso, tipo, ser companheiro dele, estava lá o Humberto, como é óbvio. Mas o jogo que eu joguei foi contra Israel. O primeiro jogo que eu faço com a seleção é com ele no banco. Pronto, era ele o meu companheiro. E ter esse tipo, não é esse choque, é um bocado de choque, que é as pessoas, o Quintana era maior, tipo, e acho que vai ser sempre o maior exemplo de guarda-redes em Portugal. Tipo, acho que dificilmente alguém consegue chegar ao nível que ele estava. E tu vês isso na televisão desde miúdo, que ele já tinha estado muito tempo no Porto, jogar contra ele, ganhar um campeonato. E depois ser companheiro dele na seleção é tipo. É o full circle. Uhum. É mesmo. É, é a vida, pronto, vamos dizer assim. E depois eu ter feito esse estágio com ele, conhecê-lo pessoalmente, e pá, e depois não tive a oportunidade mais de o ver, e porque eu não fui convocado para o Mundial do Egito. Ele faz esse Mundial e depois desaparece, não é? E a convocatória, tipo, todos jogamos com uma braçadeira à Q1, tipo, super pesado o ambiente, como é óbvio, por todo, por tudo o que aconteceu. Tiveram muitos jogadores do Porto, muita gente ter muita afinidade com o Quintana, era uma coisa pesada. Só que depois tens ali, aquele momento tens a perdes com a Croácia por um, a ganhar por 8, mas ainda tens aquela oportunidade contra a França e o jogo acontecer como aconteceu, aquela loucura final. Yeah, aquilo Pá, foi. é uma coisa que é maior que toda a gente. É um, tipo, não é estar escrito, mas é um guião de filme. Yeah. Então era esse o sentimento, era pá, isto é maior que nós. Isto ainda aconteceu. Temos que conseguir esta qualificação. E Sim, felizmente mas conseguimos. imagina, vocês eram miúdos, não é? Que de repente que tinham ali uma pessoa para vários anos, não é? Ali Claro. para aquele posto. Já tinha havido o Humberto, não é? Depois vem agora Humberto. o Humberto. Quintana. Se eu me Diz. lembro, acho que o Humberto estava lesionado também. Ok. Os três guarda-redes foram, era o Capdeville, eu e o Valério. Exatamente, sim, sim, sim. O Capo é um ano mais velho que eu, o Valério é um ano mais novo que eu. É, 97, 98, 99. exatamente. O Valério com quem eu partilhei a seleção, toda a formação, e o Capdeville, que era o guarda-redes da seleção acima, já muitos anos do Benfica, já com mais experiência de seleção. Mas sim, tipo, era um grupo muito novo. Eu nem sei se o Valério. Eu tinha um jogo para a seleção só. Nem sei se o Valério tinha e o Capo, pronto. Apesar do Capo ter muitos anos de seleção, mas também não sei se ele tinha muitos jogos. Porque ele Uhum. tinha o Quintana, não é? Yeah. Dificilmente jogava. Por isso éramos Mas um e grupo. vocês aí sentiste pressão? Havia a pressão ou era uma Não, responsabilidade? Não sei se. não, porque não sei se já percebeste, para mim isso. Eu não Não penso sei. nisso. Isso é Mas o momento coisas. era diferente, não é? Porque É, imagina, ia haver aquele guarda-redes durante vários anos, não é? Estava tudo ali mais ou menos estável, ali naquela posição, e de repente são vocês os três, né? Quatro, que claro, têm que assumir. É claro. diferente. Mas claro que é diferente, é muito mais difícil. Mas a realidade é que, infelizmente, foi uma oportunidade. Uhum, E tu tinhas de estar à altura. Não havia outra hipótese. Tinhas de estar à altura. Que ele desaparece, grande imagem do handball em Portugal, possivelmente o jogador mais importante da seleção, e já não está lá. Então, mas estás tu. Então, de uma maneira ou de outra, tu tens de tentar fazer não tão bom como ele, porque acho que é difícil, mas que não sintam tanto a falta dele, vamos dizer assim. mas tu não achas que havia um pavio mais curto para vocês? Pá, não, isso é coisas que, imagina, eu nunca pensei nisso. Eu fiz aquela qualificação, nunca pensei nisso. Eu estava só lá para jogar. Estava Ok. só para fazer.
o que me tinham chamado para fazer. Não, na altura, eu lembro-me, o Cabo faz o primeiro jogo com a Tunísia, joga bem. Eu joguei uns 5 minutos. Segundo jogo com a Croácia, começamos mal. O Cabo não consegue ajudar tanto. Eu entro e faço tipo uns 30, 40 minutos perfeitos. Eu lembro-me de entrar e no intervalo tinha 2 golos, 4 defesas. E acabei o jogo com 40%. Pá, mas nada disso me passou pela cabeça. Tipo, é a primeira vez que estou a pensar nisso. Eu só estava lá que é tipo, temos que conseguir isto. Infelizmente perdemos o jogo com a Croácia, a ganhar por 8. Perdemos o jogo. Nos últimos minutos finais também não consegui ajudar tanto. Aí troquei com o Capo outra vez, ele entrou, o jogo já estava ali Texas, bola para um lado, bola para o outro, já era só ataque. E depois jogo com a França, eu começo o jogo. Aí eu começo o jogo porque tinha corrido bem com a Croácia. Pá, só que isto era a única coisa que eu pensei na altura. Eu chego ao hotel para o jogo da Croácia e eu estava tipo, pá, o que é que nós fomos fazer? Como é que desperdiçámos isto? Na Hum, minha cabeça. uhum. Está tipo, pá, perdemos. Não, não, não é possível. França em França. Ganhar a França em França. Tipo, não dá. Tínhamos a ganhar por 8 era a oportunidade. Tipo, estava tudo perfeito. E claro, o jogo tinha-me corrido bem, tinha esse aspecto mais individual, tipo, egoísta. Pá, o jogo tinha-me corrido tão bem, se tivéssemos ganho era tão bom. Tipo, tinha destaque. E eu estava tipo, pá, como é que é possível? Então começo o jogo com a França um bocado em baixo. Já tipo, não estava tão forte psicologicamente para o que tínhamos de fazer. O Capo substitui-me, entra bem. Segunda parte, loucura outra vez, ataque, ataque. Jogo 2 minutos na segunda parte, tipo dos 55 aos 57. O Telmo tinha muito essa coisa que é se um não está a pintar, vamos pôr um para ver se pinta. Tipo, porque às vezes há esse efeito de surpresa, tu entras Yeah. em campo e mudas o jogo. Passa tipo 2 baladas de negação ao segundo poste, ele troca, vai o capo, saca 2 bolas e conseguimos ganhar o jogo com o famoso, acho que vai ser o maior gol do handball português, para Yeah, do sempre, Rui Silva. do Rui. E, e só aí é que bate a ficha do o facto de termos conseguido e o capo a apontar para o céu e toda a gente, tipo, loucura total. Yeah. Aí é que foi mesmo tipo, ah, é isto, É isto, sim. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Yeah. Que tu vais, mas tu também vais numa condição também nada fácil, né? Ou seja, Então, imagina, há o apuramento, apuram-se para os Jogos Olímpicos, e depois tu vais, mas ficas ali num grupo, que aquilo é a questão da pandemia, não é? Que é os Jogos Olímpicos sim. mais estranhos de sempre. Foi, pá, foi muito estranho, que é os Jogos Olímpicos de Tóquio, das cidades mais bonitas e mais cobiçadas do mundo, e está tudo fechado. Yeah. E haver uma grande tensão política entre o facto dos jogos acontecerem e a população não querer que aquilo acontecesse, porque estava a haver muitos casos de Covid, e as pessoas não estavam a ter vida normal e os jogos continuaram na mesma. Então havia tensões políticas para o facto daquilo estar a acontecer. Então houve o grupo 15 mais um ficava na Vila Olímpica e quem estava com a comitiva, mas não estava na ficha de jogo, tinha de ficar fora do hotel, da Vila Olímpica. Então era muito estranho porque nós não podíamos sair do quarto. Tivemos ficado 2 semanas sem sair do quarto. Yeah. Um hotel no Japão para ir de 50 andares sem janela, com 40 graus na rua. Eu e o Lionel. Felizmente fiquei com uma pessoa que me deu bastante bem, então foi fácil. Nesse aspecto foi fácil. Mas sim, o facto de não podermos estar com o grupo, não ter as mesmas rotinas que eles mandavam muitas vezes mensagem, porque também houve o jet lag, como é óbvio. O facto de ser 9 horas de diferença era muitas vezes tu não conseguias dormir, eram 4 da manhã, ias dormir e acordavas às 5 pronto para a vida, porque o teu corpo não estava preparado. E depois tu ias ao grupo, eles já tinham ido tomar o pequeno almoço, e depois já tinham feito reunião e eu e o Leo ainda estávamos a dormir porque estávamos completamente deslocados. Eles faziam, olha, temos treino às 4 da tarde. E as 9 horas de diferença é o quê? 3 da manhã são 6 da tarde em Portugal. Yeah. Então tu estás um bocado.
às 3 da manhã estás ali, de olhos abertos, a falar, a ver televisão, a ver o tempo passar e nós íamos treinar para aí com 3 horas de sono. E às vezes só conseguimos ir dormir para aí ao meio-dia e tínhamos de treinar às 3. E tiveste pena de não ter entrado? Ah, claro, claro que sim, não é? Mas respeito completamente a decisão. Mas claro que é duro. Mas não havia nada que eu pudesse fazer, não Uhum, controlava, sim, por isso. verdade. Tive só, aproveitei o máximo que consegui, apesar de, como é óbvio, ficar triste porque íamos ver os jogos, estar lá, Jogos Olímpicos, é as 8 melhores seleções do mundo. 8? Sim. São 12? 12. Das 12 12? melhores seleções do mundo. E tu estás a ver, apesar de estares com o grupo, havia uma coisa engraçada, era um pavilhão, era o pavilhão de jogo, enorme, pavilhão lindo, e tinha uma tenda que era onde fazíamos o aquecimento. Eu e o Léo aquecíamos com a equipa, íamos tomar banho, eles iam para o jogo e nós ficávamos na bancada a ver. E pronto, e era assim, era pá. Então afinal tinha um contacto, não é? Havia alturas do. Sim, conseguimos, dentro dos recintos Ok, desportivos, podíamos estar. Não podíamos estar dentro da vila. ok. Treinámos com eles, mas também depois chegou uma altura que eles já não treinavam tanto, porque é muito complicado, porque depois era longe e uma logística complicada. E era mesmo longe para nós, demorámos 1 hora de táxi para ir treinar, porque nós tínhamos ido de táxi, Ok. que foi bacana. Tivemos sempre 1 hora de táxi a passear por Tóquio. Yeah. Tipo, tu dizes que foi complicado, foi, mas também vivi isto. Sim, experiência. Não foi, não tive o Premium, teve o Silver, pronto. Também não é perfeito, mas é alguma coisa. Ah, e depois foi a altura que eles já raramente treinavam, ou quando treinavam era tão pouco que nem valia a pena irmos lá, que era específico, era um trabalho tático. Então houve uma altura, os últimos 5 6 dias já dávamos lá um bocado de saltar, basicamente. Yeah. Só- Também não foi mal, volto a dizer, não foi mal. Porque pudemos estar 3 dias fora do hotel, foi giro, porque depois de 2 semanas não podias sair do quarto. Tipo, nós não podíamos estar no corredor, tínhamos de estar dentro do quarto. 2 semanas. Foi um bocado difícil. Tínhamos aquela hora, pronto, podíamos sair, é verdade. Tínhamos a hora do treino, podias sair do corredor, descer, apanhar o táxi e podias subir. Tinha disso. Era esse o prémio. Olha, e como é que tu vês então agora a seleção, não é? Como é que tens Acho, acompanhado? acho que como todos. Melhor qualificação de sempre. Uma geração nova. Pá, acho que Mas é a tua temos. geração. Claro. Mas também eu tive. Há que dizer, eu também houve alturas que eu sentia que não merecia ser convocado e fui. E como também houve alturas que eu acho que merecia ser convocado, não fui. E é a vida. E agora estão os outros a ter a oportunidade, está tudo bem, só tenho que fazer o meu trabalho para tentar voltar outra vez. Mas fico bastante feliz, estamos a fazer uma coisa muito boa, que é. Acho que nos últimos 2, 3 anos mudámos completamente a visão que toda a gente tem de nós e nota-se aqui tanto fora, nota-se a maneira deles também já mudou de olharem para nós. Porque quando chegámos era o português, pronto, vocês é Não pintou Portugal, nada. são a mesma coisa, e agora vês que as pessoas têm respeito por Portugal e o Sporting também tem ajudado bastante nisso. E a seleção, o facto de ter terminado em quarto, Sim. foi uma coisa, foi uma coisa única. E o facto de estarmos a conseguir ser consistentes nesse aspecto ajuda. Porque a mim o que me interessa é que Portugal seja bem visto em termos europeus, em termos. Sermos um país a sério. Ajuda-nos a todos, não é? Ajuda a toda a gente. Sempre foi uma coisa. Pá, eu falava bastantes vezes. A Ana Teixeira, eu falava muitas vezes com a Ana, tipo, pá, eles fazem isto lá fora, vamos tentar fazer também. Eles fazem isto assim, vamos tentar fazer também. Porque eu acho que se toda a gente tentar ajudar ao máximo, toda a gente ganha. Podes tu não ganhar pessoalmente, mas se ajudares o outro a ganhar, também é alguma coisa, não é? Uhum. Não há que meter os seus interesses à frente dos outros.
Só o facto de ajudar por ajudar para uma coisa melhorar é sempre boa. E isso sendo um desporto que nós gostamos, é uma coisa boa. Só o facto de tu acabares a tua carreira e tipo, estás a ver Portugal e toda a gente respeitar Portugal. Acho Deixar que isto melhor do que aquilo que encontramos. sim. Isso é isso sempre foi um dos meus objetivos. Tipo, o facto, tipo, conseguir. Pá, eu fui um europeu de 2020, acho que já não íamos ao europeu desde Portugal. Acho que era esse. Não. Foram 2020. Foram 2018. Foi em 2018, mas foi aí que começou a sequência. Portugal está lá sempre. Não Uhum. foi uma vez. Tipo, o facto de ter passado no europeu foi fantástico, campeão do mundo também. Mas o facto de tipo, estarmos lá sempre. Isso é. Muda completamente. Eu lembro de ser miúdo e ver os jogos que perdemos com a Sérvia, com a Islândia, falhar europeus. Também calhavam-nos os difíceis, não é? Mas o facto de falharmos sempre a qualificação e agora estamos lá sempre. E o facto de agora jogamos contra, vamos dizer, uma Alemanha já não mete medo, França já não mete medo, Dinamarca não mete medo. Já não sei aquela coisa de, "Ixi, é Dinamarca, vai ser por 10." Isso já não acontecer, acho que é uma grande vitória para todos. Claro que em termos pessoais prefiro estar lá, não tanto, aprecio bastante. Por isso, diz-me É então, como é que engraçado, eu deve vejo a ser uma seleção? visão, é uma visão diferente, não é? Porque tu que já lá tiveste, hum, sabes como é que as coisas funcionam, não Sim. é? O que é que estão a fazer agora, o que é que não estão, o que é que estão a pensar, o que é que ele está a fazer, não é? Isso vive-se de uma forma diferente. Olha, e agora onde é que tu te vês dentro de uns anitos? Vais voltar a jogar em Portugal? Eu Tu gostava. tens quantos anos? 28, 27. 27, não é? Ainda falta muito tempo para chegares àquela altura em que dizem que os guarda-redes estão bastante bem. Sim, ainda sou uma flor. Não, não sei. Eu desde que vim para a França, pá, gostei muito de estar cá, apesar de minha experiência em Charles ter sido má, porque também foi má em termos de relação eu-treinador. Mas mesmo tendo isso, eu acho que isto é um campeonato que vale a pena estar cá. Eu sempre tive isto e foi um bocado, não é estupidez porque eu não sou, não é para mim, não tive essa, não era a minha personalidade de ser assim. Eu quando estava no Sporting pediam muito para fazer para entrevistas, campanhas, eu sempre disse que não, porque pá, não era isso que eu queria. Porque eu queria era jogar handball e as pessoas conhecerem tipo, ser uma coisa à volta do handball. E em Portugal, pelo menos quando eu estava lá já passaram uns tempos, pode ser diferente, mas em Portugal, tu como adepto vais ver um jogo. O jogo começa às 3, talvez possas entrar às 2h30, mas acaba o jogo tens de sair. Não há qualquer relação Uhum. entre adeptos. Uma massa associativa e os atletas. E tu aqui, o jogo começa às 3, as portas abrem à 1h30. Tens, pronto, isso são outros 500, mas tens uma zona para os adeptos estarem, zona VIP. Os jogadores podem estar a falar com os adeptos antes do jogo. Há uma relação. Acaba o jogo, o pavilhão está aberto mais 2 ou 3 horas para os jogadores falarem com os adeptos falarem com os jogadores, haver todo não um espetáculo, mas uma relação, uma Yeah. cultura. Uhum. Pá, e isso é uma coisa, tipo, para mim foi sempre o que eu quis, desde criança. Era o facto de jogar tipo, num clube só de handball em que as pessoas percebessem todas tipo, o que é que nós andamos aqui a fazer. Não digo que em Portugal não percebam, mas é completamente diferente da cultura que temos porque há aqui. Precisamente que só há um clube da Liga que tem futebol, que é o PSG, mas que também tem o seu lado só de handball. Tem as pessoas vão ver só handball e falam com os jogadores e isso tudo. E em Portugal, os três maiores clubes são de massas associativas de futebol. Então, há interesse, como é óbvio, e há apoio. E há essa raça. Mas não há a cultura. Acho que era uma coisa que podia evoluir bastante em Portugal. Era o fato de criarem isso. Mas é um conceito ainda que tinha de ser tirado por causa do futebol. Há muitos anos para As pessoas alterar olham, isso.
muitos anos. Porque as pessoas, os adeptos continuam, olham para nós, temos um, pronto, eu vou dizer Sporting, temos um polo, uma t-shirt de Sporting e as pessoas acham que temos de ser como os atletas de futebol, que é ir para casa e tens de ir dormir, não podes sair de casa depois das 10. Se estás a beber uma cerveja, não podes beber cerveja. Não é assim. Tu aqui acabas o jogo, as pessoas vêm-te dar copos de cerveja, as pessoas, se tu fumares, fumas, pá, ninguém quer saber. Se quiseres estar a beber vinho com a tua mulher na zona VIP, com os teus filhos, falar com os adeptos, falas, não há problema. Aqui, se jogares, tipo, se fores, claro, se fores simpático, se não fores arrogante, se fores boa pessoa e jogares bem, é só um jogador de handball. É assim, é a cultura, é o ADN do jogador de handball. Somos assim, não Yeah. somos do futebol, completamente diferente. Interessante isso, não é? Que é tipo a visão Fomos. de proximidade também pode ajudar a trazer outras coisas, não é? E numa altura em que nós discutimos tanto o handball e a forma de sustentar esta modalidade, a questão da proximidade pode ajudar, não é? Claro, por isso é que consegues ver os orçamentos cá nos clubes, da mesmo primeira e segunda divisão francesa, consegues ver os direitos televisivos, consegues ver os patrocínios. Eu posso dizer que já estive em 4 clubes, tive 4 clubes em França, um enorme, que é o Nantes, enorme, é nível Sporting, só que com uma massa associativa gigante. O pavilhão tem sempre 6.000 pessoas a ver, e se o pavilhão tivesse mais capacidade, estava mais. Estive no Dijon, que era um clube mais humilde, mas de uma zona que as pessoas veem muito handball. O pavilhão tinha 3.000 de capacidade, ou 4, mas já não me lembro. Também estava muitas vezes cheio, havia muita proximidade, havia muitas empresas a patrocinar, porque são clubes regionais logo. As empresas regionais patrocinam esse clube, Chartres também. Toda a gente é assim. Todos os clubes têm autonomia e têm apoios, têm patrocínios, porque é isso. Acredito eu. Na minha visão, acho que é assim. Porque se tiveres um clube, o ABC, vamos dar um exemplo. O ABC, se houvesse talvez esse convívio, também ia conseguir gerar muito mais dinheiro. Que Braga é uma zona industrial, tem, tem, tem muito comércio. Isto é um exemplo hipotético, mas é um bom exemplo porque Braga é uma grande Uhum. cidade. Sim, sim, sim. Tu, o facto Olha, de conseguires pôr o handball num espetáculo, vai gerar mais dinheiro. Mais dinheiro, mais gente, mais visão. sim, mais condições, melhores E pronto. jogadores, né? E atrai uma série de coisas. Olha, gostei Claro. muito desta conversa, mas vamos ficar por aqui. Já Não estás a está despachar. já Aí está é mesmo. grande. Não sei Vai quem é que que vai não. ouvir isto até ao fim. Ninguém. Sei quem é Falámos que nós vai. os dois, é o mais importante, não é? É verdade, é verdade. Só aqui para terminarmos. Então, Macusco. Diz lá. Então, ah, tu foste, mudaste a tua vida e a tua namorada foi contigo e alterou a vida dela para ir contigo? Sim. Eu, pronto, como eu te expliquei, eu não te foi uma situação rápida em termos de dias. E eu, quando chego a casa, depois do jogo do Benfica, já sabendo que o Nantes queria que eu fosse, ela estava-me a organizar uma festa surpresa em minha casa, porque tinha feito anos. E estava, tipo, eu não sabia, mas estava boa gente em minha casa. E eu, tipo, disse assim: Olha, podes descer. E boa gente em casa, a mãe que eu estava lá, e disse: Então manda-me ir lá abaixo. E na cabeça dela assim: Vai acabar comigo. Yeah. E ela desceu e disse assim: Olha, isto está a acontecer. Tu tomas a decisão que quiseres, mas eu gostava bastante que viesses comigo. E depois desenrascamos. Mas eu quero que venhas comigo. E ela, maluca, veio. E cá estamos. E agora temos um cão. Bem, tem estado aí bastante tempo. Ok. Olha, É, obrigado então. estamos felizes. Obrigado, eu. Foi boa a conversa. Obrigado. Foi uma boa conversa, gostei bastante. A ver se faço aqui então uns cortezinhos. Sim, Faço aqui os cortezinhos, mas é sempre um prazer falar contigo. E vamos nos falando, igualmente. ok? Claro. Um abraço. Está Código feito. Manuel Gaspar 10 na Prozis. Na Zumub. Não, na Zumub, Walter. Na Qual é o teu Zumub. código? Manuel Gaspar. Aonde? Na Prozis? Na Zumub. Ah, na Zumub, ok. Este podcast apoia a Zumub. Na Zumub, exatamente. Como é que vamos dizer ao Manuel Gaspar que o código Manuel Gaspar na Zumub é bom, mas que o código que vocês utilizam
é Walter. Como é que vamos dizer isto ao Manel Gaspar? Meus amigos, o episódio desta semana fica por aqui. Obrigado, Manel, por esta boa conversa, por este excelente momento. Eu gostei. Foi uma conversa grande, longa, mas bastante... Chegámos a vários pontos e eu queria que falássemos disto de forma aberta, dos momentos não tão bons que ele passou, da forma como ele encara as coisas. É tão engraçado ver a forma como ele encara as coisas. Senhoras e senhores, meninos e meninas, senhoras, voltamos na próxima semana com mais um convidado, com mais um bom momento de handball. Até lá, joguem muito. Quem está de férias, aproveita as férias. Parabéns a todos os campeões nacionais. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau!